Olá! O programa desta semana traz uma entrevista especial com o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Gilson Dipp. Ele vai falar do novo Código Penal que está em tramitação no Senado Federal, de temas polêmicos como o aborto e a tipificação do crime de terrorismo, movimentos sociais, sistema prisional brasileiro, corrupção, lei de improbidade administrativa e Copa do Mundo. Tudo isso você confere agora no STJ Cidadão. E a gente recebe aqui no estúdio do STJ Cidadão o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Gilson Dipp, que também foi o presidente da Comissão de Reforma do Código Penal, esse projeto que já está em tramitação no Senado. Muito obrigado pela presença. Eu gostaria que o senhor começasse exatamente falando dessa proposta. Como que o senhor vê essa discussão hoje no Congresso Nacional? Olha, a discussão hoje é aquela discussão já esperada quando nós começamos a elaborar o anteprojeto do Código Penal. Veja bem que é a primeira vez que o Congresso Nacional delega a uma comissão dos chamados, entre aspas, juristas, para elaborar um projeto do Código Penal. Até então, as várias comissões frustradas, diga-se de passagem, foram de iniciativa do Executivo, mais propriamente do Ministério da Justiça. A grande vantagem dessa comissão foi que ela elaborou um anteprojeto em 7 meses, com 17 integrantes das mais variadas correntes jurídicas. Nós tínhamos advogados criminalistas, membros do Ministério Público, defensores públicos, magistrados, e com concepções diversas em termos de filosofia do direito penal, em ideologia do direito penal. Conseguimos sistematizar todo o sistema, e esse foi o grande ponto, que talvez não seja muito bem compreendido pela comunidade jurídica. Das 145 ou 6 leis extravagantes que tratavam de tipos penais, ou seja, matéria que deveria estar codificada, nós conseguimos trazer esses quase 2.000 e tantos tipos penais para o Código Penal com apenas 300 e poucos artigos, ou seja, 300 e poucos tipos penais. Revogamos tudo aquilo que era, ou propomos a revogação de tudo aquilo que era obsoleto, propusemos a extinção da lei de contravenções penais, retirando delas apenas aquilo que hoje representa ofensa ou lesividade à sociedade, que naquela época não tinha, e fizemos uma uniformização das penas, criamos novos tipos penais e avançamos muito no aspecto de tipificação de vários crimes. O nosso norte, isso eu disse no início, na primeira reunião da comissão, é que a comissão não teríamos nenhum tabu a ser enfrentado, porque o nosso papel era trazer o Código Penal para a modernidade face à Constituição de 88. O Código é de 40. E foi um trabalho difícil, mas muito célere, muito eficaz. Não é o código dos nossos sonhos, mas é o código que nós podemos fazer no tempo que foi determinado. Tramita hoje, com todas as dificuldades do processo legislativo, tramita no Senado e terá que ir à Câmara dos Deputados. Agora, como o senhor mesmo falou, muitos tabus foram ali tocados, mexidos, compreendidos para serem tratados pelo Código Penal. O senhor acredita que esses tabus é que hoje dificultam esse diálogo, dificultam que o projeto siga tramitando para já termos um novo Código Penal? Primeiro, talvez tenhamos uma dificuldade no processo legislativo, porque a iniciativa das leis cabe à Câmara dos Deputados. E o Código Penal, o projeto do Código Penal, começou pelo Senado e terá que ir para a Câmara. Então, isso pode haver uma divergência de organização interna do Parlamento. Acho que a discussão de temas polêmicos pode atrasar, mas não são tantos os temas polêmicos que estão em discussão ou que estiveram até agora em discussão. Um deles que nós sabíamos que seria tratado com certo ardor, com certo debate, que é
o aumento das possibilidades do aborto. Ou seja, o aborto continua crime, mas as possibilidades de haver um aborto permitido foi ampliada em relação ao Código de 40. Esse debate está sendo feito, já houve um enxugamento dessas possibilidades que nós preconizamos, porque, na verdade, a comissão tratou o aborto como trata a ONU, uma questão de saúde pública antes de mais nada. Sem dúvida. A dificuldade de tipificação do crime de terrorismo. E aí vem aquela velha discussão se terrorismo abrange movimentos sociais, se ocupação de uma praça é terrorismo, ou se o terrorismo é aquilo que realmente deseja-se que seja. E num momento de grandes protestos, de grandes eventos internacionais Exatamente. No país, esse debate é fundamental. E as leis de ocasião são uma constante no nosso Congresso. Seja de iniciativa do Congresso, seja de iniciativa do Executivo. Nós não podemos criminalizar tudo para dar uma resposta, uma pretensa resposta à sociedade em face de uma demanda. Mas também é preciso punir um lado, o Sim, excesso. Claro que sim. Agora, nós temos leis penais o suficiente para englobar todas essas questões ou todos esses atos de vandalismo, de sabotagem, etc., que foram feitos durante as manifestações de junho. Nós não temos, sim, um tipo penal para o terrorismo. E o Brasil precisa ter esse tipo penal. É difícil porque não há consenso nem na ONU sobre o conceito de terrorismo. É preciso que se tenha o tipo penal, porque nós estamos enfrentando grandes eventos internacionais. Já passamos por alguns deles, que havia um certo temor, como a visita do Papa, a Copa das Confederações, mas agora vem a Copa do Mundo e vem as Olimpíadas. Lembram que o primeiro grande evento que maculou o mundo em termos de terrorismo foi o acontecido nas Olimpíadas de Munique, em 1972. Claro que se agravou a situação com o 11 de setembro. E toda aquela parafernália internacional pressionando a todos os países que tivessem o seu tipo penal. O Brasil assinou mais de 11 convenções para punir e tipificar e prevenir o crime de terrorismo e financiamento ao terrorismo. Então, nós temos que ter um tipo penal. Por que é importante essa tipificação do terrorismo? Se, porventura, e Deus queira que isso não aconteça, e não vai acontecer, haja um ato tido como terrorista na Copa ou nas Olimpíadas, não vai interessar se o Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo. O que vai ficar é o legado negro de o Brasil ter uma mancha histórica de um ato de terrorismo e não ter um tipo penal que possa enquadrar eventuais praticantes desse crime. E no próximo bloco, a gente continua a entrevista com o ministro Gilson Dipp. Vamos falar sobre os temas polêmicos do novo Código Penal, maioridade penal e de manifestações populares. Eu volto já. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Na opinião do senhor, como que o Poder Judiciário pode ajudar também nessa identificação para conseguir encontrar o limite entre o que é o protesto legítimo e o terrorismo?
O Poder Judiciário não legisla. Mas hoje, se nós quisermos tipificar qualquer ato terrorista, nós temos uma lei que descreve atos terroristas. Mas é uma lei que nenhum juiz gostaria de renascê-la. Nenhum membro do Ministério Público gostaria de vê-la aplicada novamente. E nem a sociedade, que é a Lei de Segurança Nacional, criada no regime totalitário. Essa descreve atos terroristas. Mas atos, nós temos que ter um conceito penal. Nós temos que saber que não é um ato de ocupação de estrada, não é quebrar uma vitrine que se configura terrorismo. Colocar fogo em pneus, bloquear a rodovia. Eu li há pouco tempo, e é um conceito não jurídico, mas filosófico, de que o terrorismo são todos aqueles atos praticados indiscriminadamente, com força letal e abrangente contra a população inocente. Uma coisa é ocupar uma praça, atear fogo no pneu. Outras, um avião adentrar nas Torres Gêmeas e matar 3.000 pessoas. Ou uma bomba ser jogada num restaurante. Ou uma bomba ser registrada num estádio. É um bom começo para separar, então. Havendo inocentes envolvidos... Esse é o conceito filosófico. E tem mais o jurídico sobre a motivação do ato e os resultados do ato. Do nosso conceito de terrorismo no Código Penal, ele é abrangente. Se nós pegarmos cada ato terrorista descrito no conceito, na tipificação do anteprojeto do Código, nós vamos ver que todos aqueles atos, individualmente, eles já são crimes, com a lei hoje existente. Agora, se praticados num determinado contexto, com determinada motivação e com determinado resultado, pode ser o tipo penal de terrorismo. É um tipo adicional a tipos penais pré-existentes. É difícil fazer essa distinção, já que não há um consenso mundial, não vamos ter nós dois numa conversa, sem dúvida, digamos assim, sem maiores pretensões, que vamos... Mas é bom que a população reveja esse conceito. E nós tivemos o cuidado de colocar no anteprojeto que os movimentos sociais ou reivindicatórios, desde que dentro dos seus limites e das suas motivações, não fossem enquadradas como terrorismo, para que não haja, por parte de qualquer governo, em nome do Estado, criminalizar atos que não têm nada a ver com o terrorismo. Agora, em um momento que a gente vê a população brasileira como um todo assustada com a violência, o novo Código Penal, ele pode trazer algum efeito positivo para essa população, principalmente quando a gente vê muita gente pedindo a redução da maioridade penal para que adolescentes com menos de 18 anos, principalmente em relação a crimes hediondos, possam ser punidos como adultos. Como o senhor vê essa questão? Olha, só a lei não vai resolver a criminalidade no Brasil, ou não vai resolver qualquer outro problema social. A lei, ela pode ser eficaz, primeiro, se tiver tipos penais, descrição de crimes, porque o Código Penal é o código de condutas de uma sociedade. É dizer o que o cidadão pode fazer e o que não pode fazer e qual será a punição. E protegê-lo também dos desmandos e da autoridade excessiva do Estado contra o próprio indivíduo. Se nós tivermos um código claro, um código cujas tipificações dos crimes sejam inteligíveis para a população, é um grande começo para que ele seja devidamente aplicado, seja pelas forças de investigação, polícia, seja na interposição da ação penal, Ministério Público, seja no processamento e julgamento desses crimes. Então, uma boa lei é um primeiro passo, mas nós precisamos conscientizarmos todos, sociedade, executivo, legislativo, judiciário, de que se não houver uma integração completa, o problema da criminalidade e da insegurança no Brasil vai ser resolvido, assim como o sistema prisional. Todo mundo sabe quais são os problemas. Todos nós sabemos como resolvê-los, mas nenhum de nós sabe como incrementá-los efetivamente.
Daqui a pouco eu continuo a conversa com o ministro Gilson Dipp. Ele vai falar sobre o sistema prisional brasileiro, corrupção, lei de improbidade administrativa e Copa do Mundo. Não sai daí. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O sistema prisional a gente vê hoje que é exatamente uma outra questão, né? A gente resolve a lei, o Código Penal, mas sem resolver o sistema prisional do jeito que está, não adianta a nova lei. A execução penal no Brasil é um caos. O sistema prisional no Brasil é de uma gritante diferença entre o que se tem e os direitos fundamentais, seja da vítima, seja do acusado. No Brasil se tem como punição a prisão. Se não houver prisão, não há punição. Não é isso. A prisão é uma exceção. A regra da Lei de Execuções Penais é a liberdade. Nós temos no Brasil 50% daqueles que estão presos no regime provisório, ou prisão preventiva sem condenação final. Esses presos estão em constante contato com os presos altamente periculosos, por exemplo, das grandes facções criminosas. Não há presídios ou albergues que distingam um do outro. Essas pessoas ou saem contaminadas, como de regra, como uma universidade do crime, ou saem como fantoches nas mãos desses traficantes, desses membros de organizações criminosas, para que sejam uma longa manos na sua atuação lá fora. E mais, se nós colocarmos um preso preventivo no sistema prisional brasileiro, que tem déficit de 500 mil vagas, colocamos um preventivo que vai ser solto, ou que poderá ser solto logo depois, deixamos de colocar um preso condenado. E esse condenado, que já tem contra si uma decisão judicial, possivelmente seja um preso perigoso. Esse não vai para o sistema por falta de vagas. Vai ficar no regime semiaberto, ou aberto, ou nem expedido mandado de prisão, porque um preso com determinação de prisão preventiva está ocupando indevidamente o seu lugar. São coisas que nós precisamos repensar. E do outro lado, quanto aos crimes de corrupção, a gente vê o inverso, poucas pessoas condenadas e presas. Como que se houve essa questão? Nós precisaríamos colocar os criminosos do colarinho branco, como se diz, atrás das grades, ou realmente há outras formas de condenação para poder evitar a corrupção? As penalidades estão adequadas, estão explícitas na lei. Mas o que mais vai fazer com que haja punição em crimes de corrupção, o colarinho branco, seja corrupção no Estado, seja corrupção nos crimes financeiros, doleiros, banqueiros, é a punição no bolso. É a recuperação dos ativos financeiros que foram desviados da sociedade.
Isto enfraquece o crime, enfraquece as organizações, e organizações criminosas não são apenas aquelas que nós conhecemos violentas, tráfico de entorpecentes, tráfico de pessoas, não. A organização criminosa é aquela que pode estar instalada dentro do Estado, dentro de uma empresa. E a maior punição é a punição pecuniária, independentemente de outras que possam ser eventualmente restritivas da liberdade. Mas em todo o mundo, o que se quer hoje é recuperar os ativos desviados. E isso sim é a verdadeira ou a grande punição para que esses crimes não venham a ocorrer. Então nós precisamos ter leis penais e leis administrativas. Nós temos agora a nova lei anticorrupção, O que o senhor acha que dela? é uma lei inovadora. Ela é, na verdade, uma cópia da lei anticorrupção americana e da lei anticorrupção do Reino Unido. Cria figuras altamente, digamos assim, problemáticas, como a responsabilidade objetiva da empresa, da pessoa jurídica, por atos de corrupção praticados por ela, por sócios, empregados ou até terceiros, do qual ela tenha pouco contato, em nome e benefício da empresa. A empresa não precisa nem saber que existe. Eu estou aqui em Brasília, tenho uma empresa, meu funcionário está no Amazonas, eu tenho um filial no Amazonas, lá houve um ato de corrupção, que eu não sei de quem seja, a empresa poderá ser punida. E as penas são altíssimas, desde a multa de até 60% do faturamento da empresa, por exemplo, até a própria desconstituição da pessoa jurídica. E temos também as prisões. A lei é de cunho administrativo e civil. As penas são nesse sentido. Nada impede que os mesmos atos sejam levados ao judiciário pelo Ministério Público. Mas é uma lei civil e administrativa com cor, cheiro, tato de lei penal, como é a lei de improbidade administrativa, que é uma lei civil, mas com toda a conotação penal. Para encerrar, eu gostaria de voltar ao assunto Copa do Mundo. Estamos aí a poucos dias já da abertura da Copa, dos Jogos, e eu gostaria de saber como que o senhor avalia o que deve ser feito no Judiciário para conseguir, durante esse período, atender às demandas que possam surgir. O senhor acredita que o Brasil, o país, está bem estruturado já nesse setor para conseguir responder de forma rápida essas demandas que possam surgir? Acho que sim. Veja bem, eu tenho lido muito isso, não tenho notícia concreta, mas o aparato de prevenção, de inteligência, de punição para esses grandes eventos envolvem cerca de 80 órgãos institucionais do Estado, da polícia, ao Ministério Público, ao Judiciário. O Judiciário sempre trabalhou emergencialmente nessas questões. Eu acho que o Judiciário está extremamente bem preparado para decidir imediatamente, ou dentro do possível, todo e qualquer contratempo em relação a esses grandes eventos e fatos esses ou atos esses que a gente não pode prever. O Brasil nunca gastou tanto em segurança. Eu não sei quantos mil homens estarão trabalhando. Não sei nem se o Brasil deveria ter investido tanto num determinado evento, com tantas carências que nós temos em todas as áreas. Mas isso é outro aspecto, um aspecto político-social. Mas quanto ao Judiciário, eu não tenho a menor dúvida. Desde a mais simples instalação de um juizado especial do torcedor nos estádios, a um plantão judiciário. Hoje nós temos a tecnologia informática que muitas vezes faz com que o juiz não esteja necessariamente presente para decidir ou para dar alguma decisão provisória ou definitiva sobre um determinado caso. Então, eu não tenho dúvida. Esse aparato está estruturado. Acho que vai funcionar. E quanto ao Judiciário, eu não tenho dúvida, porque é aquele que menos requer investimento, porque já está aparelhado, conhecimento, porque já está preparado,
e vontade política de exercer a sua função de prestar um serviço público, que é a prestação da justiça. Nós somos também, como qualquer outro servidor público, um prestador de serviços à sociedade. Perfeito, ministro. Muito obrigado pela presença aqui no estúdio com a Obrigado. gente. E a gente fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem, crítica ou elogio? Não perca tempo. Mande um e-mail para stjcidadão@stj.jus.br. Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do tribunal. O endereço é este aqui que aparece na tela. Você também pode assistir aos vídeos no canal oficial do STJ no YouTube. Até a semana que vem. Tchau, tchau.